A menina de 9 anos caminhou até a cadeira de rodas e olhou nos olhos do juiz mais temido da região. O tribunal inteiro segurou a respiração. E então ela disse, com voz firme, "Se libertar meu pai, eu te faço andar de novo." O silêncio durou apenas 1 segundo. Depois vieram as gargalhadas, risos que ecoaram pelas paredes antigas. Um paralítico andar? Por promessa de criança? Impossível. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo o próprio coronel, era que a verdadeira paralisia dele nunca foi nas pernas. E o milagre que estava prestes a acontecer não tinha nada a ver com o corpo. No Brasil rural das primeiras décadas do século XX, a justiça era questão de homem. Os tribunais das vilas eram salas simples onde um juiz, geralmente um coronel local, decidia o destino das pessoas com uma batida de martelo. Não havia recursos, não havia apelações. A palavra do juiz era final. E quando esse juiz era corrupto, quando aceitava moedas de ouro embaixo da mesa e julgava conforme quem pagava mais, bem, a justiça morria, e com ela, a esperança. Era uma época em que as aparências valiam tudo. Um homem rico podia cometer qualquer crime e sair livre. Um homem pobre podia ser inocente e apodrecer na cadeia. A balança não media culpa ou inocência, media apenas o peso das moedas. E todos sabiam disso, mas ninguém falava, porque falar contra o poder significava virar alvo dele. Naquele tempo, existiam homens presos em cadeias de ferro, e homens presos em cadeias piores, cadeias invisíveis de amargura, ganância e medo. Cadeias que não trancavam o corpo, mas trancavam a alma, que não impediam de andar, mas impediam de viver com dignidade. O coronel Augusto era um desses homens, sentado na cadeira de rodas, as pernas cobertas por uma manta de lã. Ele presidia o tribunal da vila com mão de ferro. Tinha sido um homem justo uma vez, décadas atrás, mas a vida o quebrara. A morte da esposa, o acidente que o deixara paralítico, a solidão que corroía como ferrugem. E ele decidira que se o mundo era injusto com ele, ele seria injusto com o mundo. Vicente, o acusado, sabia disso. Sabia que o julgamento estava perdido antes mesmo de começar, porque o Major Valadares tinha dinheiro. E dinheiro comprava tudo, inclusive a consciência de um juiz. Mas havia algo que o dinheiro não podia comprar. Algo que nem o coronel Augusto, nem o major, nem ninguém naquele tribunal esperava. A verdade, dita pela boca de uma criança. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. O tribunal da vila estava lotado naquela manhã de agosto. As pessoas se apertavam nos bancos de madeira, nos cantos das paredes, até do lado de fora das janelas. Todos queriam ver o julgamento de Vicente, o trabalhador acusado de roubar 10 cabeças de gado do poderoso Major Valadares. Vicente estava sentado no banco dos réus, as mãos amarradas na frente do corpo, o rosto cansado, mas sereno. Ele sabia que era inocente, mas também sabia que isso não importava. Do lado direito do tribunal, o Major Valadares estava recostado na cadeira, um sorriso satisfeito no rosto gordo e vermelho. Ao lado dele, o advogado Dr. Otávio, homem magro de bigode fino, mexia em papéis com ar importante. Do lado esquerdo, Clara, a filha de Vicente. 9 anos, vestido simples remendado, cabelos presos num rabo de cavalo. Ela não chorava, não implorava. Apenas olhava para o pai com uma determinação que parecia grande demais para o corpo pequeno dela. E à frente de todos, atrás da mesa alta de mogno, o coronel Augusto. Sentado na cadeira de rodas, o martelo de madeira na mão direita, os olhos cansados e vazios. O escrivão leu a acusação com voz monótona. Vicente Almeida, trabalhador,
é acusado de furto de 10 cabeças de gado pertencentes ao Major Aníbal Valadares. As testemunhas afirmam tê-lo visto conduzindo o gado para fora da propriedade do major na noite do dia 15 de julho. Vicente balançou a cabeça. Não é verdade. O coronel bateu o martelo. Silêncio. O réu falará quando for solicitado. Dr. Otávio se levantou, ajeitando o colete. Vossa Excelência, temos 3 testemunhas que viram o acusado com o gado roubado. Temos documentos provando que o gado pertencia ao meu cliente. E temos o fato de que o acusado tem histórico de... Ele fez uma pausa dramática. Pobreza. Motivo suficiente para o crime. Algumas pessoas no tribunal murmuraram, concordando. Outros balançaram a cabeça, desconfortáveis. Clara apertou os punhos. Ela sabia a verdade. O pai dela não roubara nada. Pelo contrário, ele vira o major roubando gado do pequeno fazendeiro seu Tomás. Gado que o major depois revendeu como se fosse dele. Quando Vicente ameaçou contar, o major virou o jogo. Inventou a acusação. Comprou testemunhas. Comprou o julgamento. O coronel olhou para Vicente com indiferença. O acusado tem algo a dizer em sua defesa? Vicente respirou fundo. Coronel, eu sou inocente. Eu não roubei gado nenhum. O que aconteceu foi que eu vi o major. Mentiras! O major bateu na mesa. Esse homem é ladrão. Quer manchar meu nome para se livrar. Ordem! O coronel bateu o martelo, mas seus olhos estavam vazios. Ele não se importava com a verdade. Não se importava com nada. Dr. Otávio apresentou as testemunhas, 3 homens que trabalhavam para o major, que disseram exatamente o que foram pagos para dizer. Vicente tentou contestar, mas cada palavra dele era cortada pelo martelo do coronel. Quando o último depoimento terminou, o coronel anunciou: tendo ouvido as testemunhas e analisado as provas, declaro que... Espera! Uma voz pequena, mas firme, cortou o ar. Todos viraram. Clara tinha se levantado. O coronel franziu a testa. Quem é você? Clara, filha de Vicente. Ela deu um passo à frente. E eu tenho algo para dizer. O major riu. Vossa Excelência, isso é ridículo. Uma criança não pode testemunhar. Mas algo no olhar de Clara fez o coronel hesitar. O que você quer, menina? Clara respirou fundo e então caminhou até a cadeira de rodas dele. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Clara parou na frente da cadeira de rodas do coronel Augusto. Ela era tão pequena que precisou erguer o rosto para olhar nos olhos dele. Mas não havia medo ali. Apenas uma determinação que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Coronel, ela disse, a voz clara como sino, meu pai não roubou nada. Ele é inocente e o senhor sabe disso. Um murmúrio correu pelo tribunal. Como uma criança ousava falar assim com o juiz? O coronel estreitou os olhos. Menina, você não entende como a justiça funciona. Existem provas, testemunhas, procedimentos. E existe dinheiro, Clara disse sem desviar o olhar. Dinheiro que compra mentiras, que compra testemunhas, que compra até a justiça. O silêncio que caiu foi absoluto. O major se levantou furioso. Isso é um absurdo! Vossa Excelência, mande essa criança insolente calar a boca. Mas o coronel não disse nada. Apenas olhava para Clara, como se estivesse vendo algo que não via há muito tempo. Meu pai, Clara continuou, me ensinou que a verdade é mais forte que qualquer mentira, que fazer o certo vale mais que qualquer moeda de ouro. Ele me ensinou isso todos os dias, mesmo sendo pobre, mesmo tendo pouco. Ela apontou para o pai, que tinha lágrimas nos olhos. Aquele homem ali nunca roubou nada na vida, mas vai ser condenado porque o senhor parou de acreditar na verdade. Chega! O coronel bateu o martelo. Menina,
Saia da minha frente antes que eu a mande presa também. Clara não se moveu. O senhor não vai me prender. Não vou? O coronel deu uma risada amarga. E por que não? Porque se o senhor fizer isso, vai ter que admitir que tem medo de uma menina de 9 anos. Vai ter que admitir que as palavras dela te incomodam. E o senhor não quer que ninguém saiba disso. O coronel ficou pálido. As mãos dele apertaram os braços da cadeira de rodas. Clara se ajoelhou, ficando na altura dos olhos dele, e quando falou de novo, a voz era mais suave, mas carregada de algo que ninguém no tribunal conseguia nomear. Coronel Augusto, eu sei sobre o acidente. Sei que o senhor perdeu a esposa, sei que a dor foi grande, mas o senhor não perdeu só as pernas naquele dia. Perdeu outra coisa, algo mais importante. Do que você está falando? O coronel sussurrou, a voz trêmula. O senhor parou de andar, Clara disse. Não com as pernas, com a alma. O senhor se sentou nessa cadeira e desistiu. Desistiu de ser justo. Desistiu de lutar pelo certo. Desistiu de viver de verdade. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto enrugado do coronel. Ele não conseguia falar. Mas eu posso te ajudar, Clara disse. Eu posso te fazer andar de novo. O tribunal explodiu em sussurros. O que a menina estava dizendo? O major se levantou. Que palhaçada é essa? Vossa Excelência, a menina está dizendo que pode curar sua paralisia? Isso é charlatanismo, bruxaria. Clara virou para o major. Eu não falei com o senhor. E voltou a olhar para o coronel. Eu te faço andar de novo, mas só se o senhor libertar meu pai. E foi aí que aconteceu. O tribunal inteiro começou a rir. Gargalhadas ecoaram pelas paredes antigas. Pessoas seguravam a barriga, rindo até as lágrimas. Uma menina, uma criança, prometendo fazer um paralítico andar. O major ria mais alto que todos. Que coisa mais ridícula que já ouvi. Dr. Otávio limpava os óculos, rindo. Vossa Excelência, essa farsa já durou demais. Condene o réu e acabemos com isso. Mas o coronel não ria. Ele olhava para Clara. E pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo quebrar dentro do peito. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. O coronel Augusto mandou todos saírem do tribunal. Saiam, todos! Ele bateu o martelo várias vezes. Sessão suspensa, voltem amanhã. O major protestou. Mas Vossa Excelência precisa condenar o ladrão agora. A justiça não pode... Eu sou a justiça aqui! O coronel rugiu, com uma força que ninguém esperava. E eu disse que a sessão está suspensa. Saiam! As pessoas começaram a sair, murmurando entre si. O major saiu resmungando, Dr. Otávio atrás dele. Vicente foi levado de volta para a cela pelos guardas. Quando o tribunal ficou vazio, só restaram 3 pessoas. O coronel Augusto, Clara e o escrivão velho que sempre ficava no canto. Você também, o coronel disse ao escrivão. Deixe-nos. O escrivão saiu, fechando a porta. Silêncio. Clara estava parada na frente do coronel, esperando. Ele respirava pesado, as mãos tremendo nos braços da cadeira de rodas. Finalmente falou, a voz rouca. Como você sabe dessas coisas? Sobre minha esposa, sobre o acidente? Todo mundo na vila sabe, coronel. Clara disse suavemente. As pessoas falam, contam histórias, e eu escuto. E o que mais você escuta? Clara hesitou. Depois disse que o senhor era diferente antes, que era um homem justo, que as pessoas confiavam no senhor, que o senhor defendia os pobres contra os ricos, que o senhor fazia a coisa certa mesmo quando era difícil. O coronel fechou os olhos. Isso foi há muito tempo. Não precisa ser. Clara deu um passo mais perto. O senhor pode voltar a ser esse homem. Não posso. Ele balançou a cabeça. Eu mudei. O acidente, a dor, tudo ficou escuro. E eu decidi que se o mundo era cruel comigo, eu seria cruel com o mundo. Mas não era o mundo, coronel.
Era a vida, e a vida é cruel com todo mundo às vezes. Comigo também foi. Ele abriu os olhos. Como assim? Minha mãe morreu quando eu nasci, Clara disse, a voz tranquila, mas carregada de tristeza. Complicações no parto. Meu pai ficou sozinho para me criar. Poderia ter me abandonado. Poderia ter me culpado. Mas não fez isso. Ele escolheu me amar. Escolheu seguir em frente. Escolheu andar, mesmo quando doía. O coronel sentiu as lágrimas voltarem. Sua mãe. Meu pai diz que ela era como a luz do sol, que iluminava tudo ao redor. Quando ela morreu, o mundo dele ficou escuro. Mas ele não ficou sentado no escuro. Ele acendeu uma vela. E essa vela sou eu. Clara sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele me ensinou que quando a gente perde algo, pode escolher. Pode ficar parado na dor, ou pode andar através dela. E do outro lado, tem vida de novo. O coronel cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dele tremiam. Eu sei que o senhor está preso, Clara disse baixinho. Preso na cadeira, preso na dor, preso na raiva. Mas a cadeira não é o problema. Nunca foi. O problema é que o senhor parou de tentar se levantar. Por dentro. Como? Ele perguntou, a voz abafada pelas mãos. Como eu me levanto de algo assim? Fazendo a coisa certa, Clara respondeu. Uma escolha de cada vez. Começa libertando meu pai. Ele é inocente. O senhor sabe disso. O coronel baixou as mãos, os olhos vermelhos. O major, ele me pagou. Muito dinheiro. Se eu libertar seu pai, ele vai ficar bravo? Clara completou. Vai tirar o dinheiro? Vai fazer ameaças? Ela balançou a cabeça. Mas e daí? Dinheiro sujo não vale nada. Não compra paz. Não compra sono tranquilo. Não compra a capacidade de se olhar no espelho. Se fosse você, teria a coragem dela? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Naquela noite, o coronel Augusto não dormiu. Ficou na biblioteca da Casa Grande, a cadeira de rodas parada em frente à janela, olhando para a vila adormecida lá embaixo. Pensou em muitas coisas. Pensou na esposa, Mariana. Como ela morrera tão de repente, tão jovem, levada pela febre que varreu a vila 10 anos atrás. Como ele sentira o chão sumir debaixo dos pés. Pensou no acidente, 3 anos atrás. O cavalo assustado, a queda, a coluna quebrada, os médicos dizendo que ele nunca mais andaria. Pensou em como, depois disso, algo dentro dele morreu também. Antes, ele era conhecido como o juiz justo, o homem que não se vendia, o homem que defendia o fraco contra o forte. Mas depois do acidente, a amargura cresceu como erva daninha, e com a amargura veio a ganância. Se eu estou preso nessa cadeira, ele pensara, pelo menos vou tirar algo disso. Começou a aceitar subornos, pequenos no começo, depois maiores. O major Valadares foi o primeiro a perceber a mudança e passou a usar o coronel como peça de jogo. Pagava bem, e o coronel julgava como mandado. Durante 3 anos, ele viveu assim, cada julgamento comprado, cada sentença vendida, cada inocente condenado, cada culpado liberto, tudo dependendo de quem pagava mais. E ele justificava. O mundo é injusto comigo. Por que eu seria justo com o mundo? Mas naquela noite, olhando para a vila, ouvindo as palavras de Clara ecoando na mente, ele finalmente viu a verdade. A cadeira de rodas não era a prisão. A prisão era o que ele tinha se tornado. Na cela, Vicente também não dormia. Ele sabia que amanhã seria condenado. Sabia que Clara tentara, e ele amava a coragem da filha, mas uma menina de 9 anos não podia mudar um sistema corrupto. Pensou em Clara, em como criá-la sozinho fora difícil, em como ela crescera forte, inteligente, corajosa, em como Mariana, a esposa que morrera no parto, estaria orgulhosa. Não deixe nossa filha crescer amarga, Mariana sussurrara nos últimos momentos de vida. Ensine ela a amar, a acreditar no bem,
mesmo quando o mundo for cruel. E Vicente cumprira a promessa. Mesmo pobre, mesmo trabalhando de sol a sol, sempre encontrara tempo para Clara, para ensiná-la a ler, para contar histórias, para mostrar que dignidade não dependia de dinheiro. Agora ele ia ser tirado dela, preso por anos por um crime que não cometera. E Clara cresceria sem pai. Mas pelo menos, pensou ele, ela cresceria sabendo a verdade, sabendo que o pai dela era inocente, que havia pessoas más no mundo, mas que isso não significava que ela deveria ser má também. Vicente fechou os olhos e rezou. Não pediu justiça, sabia que justiça não viria. Pediu apenas que Clara ficasse bem, que alguém cuidasse dela, que ela não perdesse a luz que tinha dentro. Na mansão do Major Valadares havia festa. Amanhã o trabalhador vai para a cadeia. O major ergueu a taça de vinho. E ninguém mais vai ter coragem de me desafiar. Dr. Otávio brindou. Uma vitória legal perfeitamente executada. Os dois riram. Mais vinho foi servido, charutos acesos. Eles comemoravam como sempre comemoravam, pisoteando os fracos. E aquela criança insolente, Dr. Otávio perguntou, falando aquelas bobagens sobre fazer o coronel andar. Que ridículo! Criança é assim, o major deu de ombros. Acredita em conto de fadas, mas amanhã ela vai aprender como o mundo real funciona. Dinheiro compra tudo, inclusive justiça. Eles riram de novo. Não sabiam que naquele exato momento o coronel Augusto estava tomando a decisão mais difícil da vida dele. Você concorda com ele? Compartilhe seus pensamentos e não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Na manhã seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado. A notícia da promessa de Clara se espalhara pela vila inteira. Todos queriam ver o desfecho, alguns por curiosidade, outros por zombaria. A menina que prometeu fazer o paralítico andar. Que piada! O Major Valadares chegou sorridente, confiante. Dr. Otávio ao lado, ajeitando os papéis. Vicente foi trazido da cela, os olhos fundos de noite mal dormida. E Clara entrou por último, o vestido simples lavado, os cabelos presos, a expressão serena. O coronel Augusto já estava no lugar dele, atrás da mesa alta, mas havia algo diferente nele. Os olhos não estavam mais vazios. Ordem! Ele bateu o martelo. Retomamos o julgamento de Vicente Almeida. O major se inclinou para Dr. Otávio e sussurrou. Finalmente, vamos acabar logo com isso. E tendo analisado as provas, o coronel começou. E ouvido os depoimentos, sim, o major murmurou impaciente. Decidi que este julgamento foi uma farsa. O tribunal congelou. O quê? O major se levantou. Vossa Excelência, o que o senhor disse? O coronel olhou diretamente para ele. Eu disse que este julgamento é uma farsa. E eu sou o maior responsável por isso. Murmúrios explodiram pelo tribunal. As pessoas olhavam umas para as outras, confusas. Doutor, Otávio tentou intervir. Coronel Augusto, com todo respeito, o senhor está cansado. Deveria descansar antes de... Silêncio. O coronel bateu o martelo. Eu vou falar, e todos vão escutar. Ele respirou fundo. E então começou a contar a verdade. Contou sobre os subornos, sobre como aceitara dinheiro do major, sobre como julgara dezenas de casos de forma corrupta nos últimos 3 anos, sobre como vendera sua honra por moedas de ouro. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam, outras balançavam a cabeça incrédulas. Vicente Almeida é inocente, o coronel declarou. As testemunhas foram compradas, as provas foram forjadas, e eu ia condená-lo mesmo sabendo disso, porque o Major Valadares me pagou bem. O major ficou branco. Isso é mentira. Vossa Excelência está senil, não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. O coronel o encarou. E mais, eu tenho provas, cartas, documentos. Recibos de todos os subornos que recebi. Guardei tudo, porque no fundo eu sabia que um dia teria que prestar contas.
Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Jogou sobre a mesa. Está tudo aqui. 3 anos de corrupção. 3 anos de injustiças. 3 anos de vergonha. Dr. Otávio tentou pegar a pasta, mas o coronel foi mais rápido. Não toca. Isso vai para as autoridades da capital. E vocês dois, ele apontou para o major e o advogado, vão responder por suborno, falsificação de provas, falso testemunho e mais uma lista de crimes. O major estava tremendo de raiva. Você está louco. Você vai se afundar junto comigo. Eu sei, o coronel disse calmamente, e aceito as consequências. Vou renunciar ao cargo de juiz. Vou confessar tudo às autoridades. Vou pagar pelos meus crimes. Mas antes disso, ele bateu o martelo. Vicente Almeida está livre. Todas as acusações são retiradas. O julgamento é anulado. Vicente não conseguia acreditar. As lágrimas desciam pelo rosto dele. Clara sorriu. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O coronel Augusto colocou as 2 mãos nos braços da cadeira de rodas e começou a empurrar para se levantar. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. O esforço era visível. O coronel Augusto apertava os dentes, as veias do pescoço saltando, os músculos dos braços tremendo. Ele empurrava o próprio peso para cima, tentando se levantar da cadeira de rodas. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria, que a coluna estava danificada demais, que as pernas não teriam força, mas naquele momento o coronel não estava tentando se levantar com as pernas, estava tentando se levantar com algo muito maior. A primeira tentativa falhou. Ele subiu alguns centímetros e caiu de volta na cadeira, ofegante. O tribunal assistia em silêncio absoluto. Ninguém ria agora, ninguém zombava. Coronel, Vicente começou preocupado. O senhor não precisa... Preciso sim. O coronel respirou fundo. Eu preciso. Ele tentou de novo. Dessa vez conseguiu ficar de pé por 1 segundo, mas as pernas tremeram e ele caiu novamente. Clara caminhou até ele. Devagar, não tem pressa. O coronel olhou para ela. Os olhos dele brilhavam, não de dor física, mas de algo mais profundo. Você disse que me faria andar. Estou fazendo. Clara sorriu, mas não do jeito que todos pensaram. Ela colocou a mão pequena sobre a mão grande e enrugada dele. Andar não é só mexer as pernas, coronel. É seguir em frente, é fazer o próximo passo, é escolher o caminho certo mesmo quando é o mais difícil. Eu entendo isso agora, ele disse, a voz embargada. Mas eu também quero, eu também preciso tentar, de verdade. E tentou pela 3ª vez. Dessa vez, algo diferente aconteceu. O coronel conseguiu se levantar. As pernas tremiam tanto que pareciam que iam quebrar. Os braços sustentavam a maior parte do peso, mas ele estava de pé, verdadeiramente de pé. Um murmúrio de espanto correu pelo tribunal. Eu estou em pé. O coronel sussurrou quase incrédulo. Está. Clara disse, segurando firme a mão dele. Porque você quis, porque você escolheu. Durante 3 anos, o coronel Augusto não tentara se levantar da cadeira de rodas. Não porque não podia fisicamente, mas porque não queria emocionalmente. A cadeira tinha se tornado sua desculpa, sua justificativa, seu esconderijo. Estou paralítico, ele dizia para si mesmo. Por isso posso ser amargo, por isso posso ser corrupto, não tenho escolha. Mas ele tinha escolha, sempre teve, e naquele momento, finalmente, ele escolheu se levantar. Não foi milagre no sentido religioso, não foi cura instantânea divina, foi força de vontade, foi decisão, foi a coragem de tentar depois de anos se convencendo de que não podia. Ele deu o primeiro passo, a perna direita arrastou no chão. Doeu, muito. Mas ele deu o passo, depois o segundo. Com a perna esquerda, Clara soltou a mão dele. Você consegue sozinho. E ele conseguiu. Deu o 3º passo, o 4º, o 5º.
Quando chegou até Vicente, as lágrimas escorriam pelo rosto do coronel. Vicente também chorava. Os dois homens se abraçaram. Um abraço apertado, desesperado, cheio de redenção. Me perdoa, o coronel sussurrou, por quase te condenar, por ser corrupto, por perder o caminho. Eu perdoo, Vicente disse, e te agradeço por encontrar o caminho de volta. O tribunal inteiro estava de pé agora. Algumas pessoas aplaudiam, outras choravam. A emoção era tão forte que o ar parecia pesado. Clara observava tudo com um sorriso tranquilo. Ela não tinha feito milagre. Tinha apenas lembrado um homem de quem ele realmente era. E às vezes isso era o maior milagre de todos. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. Os dias que se seguiram foram de transformação. O coronel Augusto, fiel à palavra, renunciou ao cargo de juiz. Enviou toda a documentação dos subornos para as autoridades da capital. Confessou cada crime, cada injustiça, cada julgamento vendido. O major Valadares e doutor Otávio foram presos. As investigações revelaram dezenas de crimes, não só os subornos, mas também fraudes, roubos, extorsões. O império do major desmoronou em questão de semanas. Vicente foi oficialmente inocentado. Mais que isso, quando as investigações avançaram, descobriram que o major de fato roubara o gado de seu Tomás, exatamente como Vicente testemunhara. O major foi obrigado a devolver tudo e pagar compensação. E o coronel Augusto? O coronel começou um novo capítulo. Ele não podia andar perfeitamente. Os passos ainda eram difíceis, doloridos, lentos. A cadeira de rodas ainda era necessária na maior parte do tempo, mas ele não estava mais preso nela. Levantava quando queria, dava alguns passos quando precisava, e o mais importante, tentava. Todos os dias tentava. Uma tarde, 3 semanas após o julgamento, Clara foi visitar o coronel na casa grande dele. Ele estava na varanda em pé, apoiado numa bengala, olhando para a vila lá embaixo. "Coronel?" Clara chamou. Ele virou e sorriu, um sorriso verdadeiro que não aparecia no rosto dele havia anos. "Clara, entre, menina, senta aqui comigo." Ela sentou na cadeira de balanço ao lado dele. Por um momento, ficaram em silêncio confortável. "Eu queria te agradecer", o coronel disse finalmente, "por tudo." "Eu não fiz nada de especial", Clara respondeu. "Fez sim. Você me lembrou de quem eu era, de quem eu podia ser de novo." Ele olhou para ela com gratidão profunda. "Você me fez andar, não só com as pernas, com o coração." Clara sorriu. "Eu só disse a verdade, o senhor que escolheu escutar." "E foi a escolha mais difícil que já fiz", ele admitiu. "Confessar tudo. Abrir mão do poder, aceitar as consequências. Eu tive medo, muito medo. Mas fez mesmo assim. Sim, porque eu finalmente entendi algo." Ele se apoiou na bengala, virando completamente para ela. A verdadeira prisão não era a cadeira de rodas. Era o medo, medo de enfrentar o que eu tinha me tornado. Medo de admitir meus erros, medo de tentar recomeçar. E agora? "Agora eu ainda tenho medo", ele confessou, "mas não deixo o medo me paralisar mais. Sinto o medo e ando através dele." Clara assentiu, sábia além dos anos. "Meu pai diz que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim." "Seu pai é um homem sábio." "É", Clara concordou com orgulho, "e um homem bom." O coronel ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, "Você realmente acreditava que eu ia me levantar, que eu ia andar?" Clara pensou antes de responder. "Eu acreditava que o senhor podia escolher. O corpo... Bem, o corpo é complicado. Às vezes obedece, às vezes não. Mas a escolha está sempre nas nossas mãos. Eu acreditava que se o senhor escolhesse fazer o certo, ia se sentir mais leve, mais livre. E que essa liberdade, bem,
Podia dar força para tentar se levantar de verdade. E deu. Ele sorriu. Ainda dói. Ainda é difícil, mas eu tento. E alguns dias eu consigo andar quase normal. Fico feliz, Clara disse sinceramente. E você? O coronel perguntou. Como está? Seu pai está bem? Está ótimo. Conseguiu trabalho na fazenda do seu Tomás. Salário justo, tratamento digno. A gente está bem. Ela balançou as perninhas na cadeira de balanço. E eu voltei para a escola. Tava com saudade. Que bom. O coronel sorriu. Depois ficou sério. Clara, eu queria te oferecer algo. O quê? Uma bolsa de estudos. Para você estudar na capital quando ficar mais velha, ter educação de verdade, virar professora, médica, advogada. O que você quiser. Clara arregalou os olhos. De verdade? De verdade. É o mínimo que posso fazer. Você mudou minha vida. Deixe eu ajudar a construir a sua. As lágrimas encheram os olhos de Clara. Obrigada, coronel. Muito obrigada. Eles ficaram ali na varanda enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Duas pessoas que tinham se ajudado mutuamente. Uma criança que ensinara um homem a se levantar e um homem que agora ajudaria uma criança a voar. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. 6 meses depois, a vila estava diferente. Um novo juiz chegara da capital, homem jovem, íntegro, recomendado pessoalmente pelas autoridades. O tribunal voltara a ser lugar de justiça real, não de negociatas. O coronel Augusto, apesar de não ser mais juiz, tornou-se respeitado de forma diferente. As pessoas o procuravam para conselhos, para orientação. E ele, com a humildade de quem caíra e se levantara, ouvia e ajudava. Ele criara um pequeno escritório onde oferecia ajuda jurídica gratuita para os pobres. Ensinava-os sobre seus direitos, ajudava a preparar defesas, nunca mais cobraria pelo que devia ser gratuito. Justiça. Vicente prosperava. Com o salário justo e o trabalho digno, conseguira alugar uma casinha melhor para ele e Clara. Não era luxo, mas era lar. E isso bastava. Clara crescia. Ainda era criança, mas todos na vila sabiam que havia algo especial nela. Uma sabedoria, uma coragem, uma capacidade de ver através das aparências e tocar no coração das pessoas. Um dia, o padre da vila procurou o coronel. Augusto, ele disse, a comunidade quer fazer algo por você. Por mim? O coronel franziu a testa. Não precisa. Eu não mereço. Merece sim, o padre interrompeu. Você errou, mas reconheceu, confessou, pagou o preço e agora está fazendo o bem. Isso é redenção. E redenção merece ser reconhecida. O que vocês querem fazer? Uma placa na entrada do tribunal com seu nome e uma frase: aqui um homem caído escolheu se levantar. O coronel sentiu os olhos arderem. Eu não sei o que dizer. Diga sim. O padre sorriu. Deixe sua história inspirar outros. Deixe as pessoas saberem que não importa quão fundo você cai, sempre pode escolher se levantar. No dia da inauguração da placa, a vila inteira compareceu. A placa era simples, de bronze, com letras gravadas. Neste tribunal, Coronel Augusto cometeu injustiças por 3 anos, mas no dia em que escolheu a verdade, ele também escolheu andar de novo. Que sua história nos lembre: nunca é tarde demais para fazer o certo. Quando o pano foi retirado e todos viram a inscrição, houve aplausos. O coronel estava lá, de pé, ainda apoiado na bengala, mas de pé. Ao lado dele, Vicente, e na frente, Clara, com o maior sorriso do mundo. Faça um discurso, alguém gritou da multidão. O coronel hesitou, mas então olhou para Clara, que assentiu encorajando. Ele respirou fundo e começou. Quando uma menina de 9 anos me desafiou a andar de novo, todos riram. Eu também teria rido se não estivesse tão cego pela minha própria amargura. Ele fez uma pausa.
Mas ela não falava de andar com as pernas, falava de andar com a alma, de escolher o caminho certo, de ter coragem de enfrentar meus erros. A multidão ouvia em silêncio. Eu passei 3 anos sentado numa cadeira de rodas e me convenci de que, por estar fisicamente paralisado, podia ser moralmente paralisado também. Mas Clara me mostrou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que mesmo numa cadeira eu podia escolher fazer o certo, e que se eu fizesse essa escolha, bem, talvez até conseguisse me levantar fisicamente também. Ele olhou para a placa. Eu caí muito, mas escolhi me levantar. E não foi fácil, não foi rápido, ainda está sendo difícil todos os dias, mas eu estou andando, com as pernas quando posso, com o coração sempre. Os aplausos ecoaram pela praça. Clara correu até ele e o abraçou. Vicente também. E ali, cercado pelas pessoas que ele quase traíra completamente, mas que escolheram perdoar, o coronel Augusto sentiu algo que não sentia havia anos. Paz. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dele. 2 anos depois, Clara tinha 11 anos. Ela estudava na escola da vila durante a semana e ajudava o pai aos fins de semana. Era a melhor aluna da turma. Não por ser mais inteligente que os outros, mas porque tinha uma dedicação que impressionava os professores. O coronel Augusto cumpria sua promessa. Pagava os livros de Clara, os materiais escolares e já tinha separado dinheiro suficiente para, quando ela fizesse 15 anos, ir estudar na capital. Você vai ser alguém importante, ele dizia sempre. Eu já sou importante. Clara respondia sorrindo. Sou filha do meu pai e amiga do Senhor. Isso me faz importante. Naquele ano, algo aconteceu que testou tudo o que o coronel tinha aprendido. Um fazendeiro rico da região vizinha cometeu um crime grave. Espancou um trabalhador que pedira aumento de salário. O trabalhador quase morreu. E o fazendeiro, usando sua influência, tentou comprar o novo juiz. O juiz recusou, mas o fazendeiro não desistiu. Apareceu na casa do coronel Augusto uma noite com uma mala cheia de dinheiro. Sei que o senhor já foi juiz, o fazendeiro disse, e sei que o senhor já aceitou esse tipo de ajuda no passado. Preciso de alguém com influência. Alguém que possa orientar o juiz atual, fazer ele ver a razão. O coronel olhou para a mala, olhou para o dinheiro. Por um momento, só um momento, a tentação veio. Era muito dinheiro. Resolveria tantos problemas. Mas então ele lembrou. Lembrou de Clara olhando para ele com aqueles olhos firmes e dizendo: eu te faço andar de novo. Lembrou da sensação de se levantar da cadeira de rodas pela primeira vez em 3 anos. Lembrou da paz que sentira quando finalmente fizera a coisa certa. Não, ele disse fechando a mala. Eu não faço mais isso. Coronel, é muito dinheiro, pense bem. Eu pensei, e a resposta é não. O coronel empurrou a mala de volta. O senhor espancou um homem inocente. Merece ser punido. E se eu te ajudar, eu volto a ser o homem que eu era. O homem que estava paralisado. E eu escolho andar. O fazendeiro ficou furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Saiu batendo a porta. O coronel sentou, respirando fundo. O coração batia rápido, mas era batimento de alívio, não de medo. Ele tinha passado no teste. No dia seguinte contou tudo para Clara. Você fez o certo, ela disse orgulhosa. Eu sei, mas foi difícil. As coisas certas sempre são. Clara sorriu. Mas o senhor não está mais paralisado. Então consegue andar mesmo quando é difícil. Graças a você. Não. Clara balançou a cabeça. Graças ao senhor. Eu só mostrei o caminho. Você que escolheu andar nele. Você aceitaria esse final? Nos diga. 5 anos depois do julgamento que mudara tudo, Clara tinha 14 anos.
Ela estava prestes a partir para a capital, onde estudaria numa escola de prestígio, com tudo pago pela bolsa que o coronel Augusto criara. Na última noite antes da viagem, houve uma festa de despedida. Toda a vila compareceu. Vicente chorava de orgulho. Os professores da escola abraçavam Clara, desejando sucesso. Os amigos dela prometiam escrever cartas. E o coronel Augusto... O coronel estava de pé, sem bengala, caminhando quase normalmente pela festa. Não era perfeito, ainda mancava um pouco, ainda sentia dor em dias frios. Mas andava porque escolhera, todos os dias, fazer o esforço, porque não desistira. Quando a festa estava terminando e as pessoas começaram a ir embora, Clara ficou mais um pouco, conversando com o coronel na varanda. "Tô com medo", ela confessou. "A capital é tão grande e eu sou só uma menina de vila." "Você não é só uma menina de vila", o coronel disse firmemente. "Você é a menina que fez um homem caído se levantar. A menina que teve coragem de falar a verdade quando todo mundo ria. A menina que escolheu acreditar no impossível." "E se eu falhar?", Clara perguntou baixinho. "Aí você se levanta e tenta de novo." Ele sorriu. "Igual eu fiz. Igual seu pai fez quando sua mãe morreu. A vida vai te derrubar às vezes, Clara. É assim que funciona. Mas o que importa não é cair, é se levantar." Clara assentiu, sentindo as lágrimas descerem. "Vou sentir saudade. Eu também, mas você vai voltar, nas férias, nas visitas. E quando se formar, quem sabe até volta para cá, para ajudar a vila, para fazer o bem que sei que vai fazer." "Eu quero ser professora", Clara disse. "Quero ensinar crianças, quero mostrar para elas que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, e que você sempre pode escolher andar para o lado certo." O coronel a abraçou. "Você vai ser uma professora incrível." E foi. Anos depois, Clara voltou para a vila com diploma de professora. Abriu uma escola onde ensinava crianças pobres gratuitamente. Ensinava leitura, matemática, ciências. Mas mais importante, ensinava valores, ensinava coragem. Ensinava que cada pessoa, não importa quão pequena, pode fazer diferença. O coronel Augusto viveu até os 83 anos. Andou até o último dia. Devagar, com esforço, mas andou. E no leito de morte, cercado por Vicente e Clara, agora adulta, e dezenas de outras pessoas que ele ajudara ao longo dos anos, disse suas últimas palavras: "Eu caí, mas uma menina me ensinou a me levantar, e eu andei. Andei até o fim." Sua história ficou na vila por gerações. A placa no tribunal continuou lá, lembrando a todos que nunca é tarde demais para fazer o certo. E Clara, cada vez que ensinava uma nova turma, contava a história do coronel que aprendera a andar de novo, não com milagre, não com magia, mas com escolha, porque no fim era disso que se tratava. Andar não é sobre as pernas, é sobre o coração, é sobre escolher todos os dias, levantar e seguir em frente, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando todos dizem que é impossível. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.